O Evangelho de Lucas, capítulo 11. E aconteceu que ele estava orando em um certo lugar, e quando acabou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João também ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim na terra. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos a todos que nos devem. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. E ele disse-lhes: Qual de vós terá um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães? Pois um amigo meu chegou a mim de viagem e eu não tenho nada para pôr diante dele. E ele de dentro lhe responder e disser: Não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama. Eu não posso levantar-me para te dar. Eu digo-vos que ainda que ele não se levante para lhos dar por ser seu amigo, todavia, por causa da sua importunação, ele se levantará e lhe dará quantos pães precisar. E eu vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abrirá. Se um filho pedir pão a qualquer um de vós que é pai, acaso lhe dará uma pedra? Ou se ele pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se ele pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem? E ele estava expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou e as multidões se maravilharam. E alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios por Beelzebul, o chefe dos demônios. E outros, tentando-o, buscavam dele um sinal do céu. Mas ele, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás também está dividido contra si mesmo, como ficará de pé o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, sem dúvida é chegado a vós o reino de Deus. Quando o forte homem armado guarda o seu palácio, os seus bens estão em paz. Mas, sobrevindo outro mais forte do que ele e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que ele confiava e divide os seus despojos. Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, ele diz: Eu tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e ornamentada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e eles entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, enquanto ele falava essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Abençoado é o ventre que te trouxe e os seios em que mamaste. Mas ele disse: Antes abençoados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E aglomerando-se as multidões, ele começou a dizer: Esta é uma geração perversa. Eles pedem um sinal, mas nenhum sinal lhes será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no julgamento com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio dos confins da terra
para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que um maior que Salomão está aqui. Os homens de Nínive se levantarão no julgamento com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que um maior do que Jonas está aqui. Nenhum homem, tendo acendido uma candeia, a põe em lugar oculto, nem debaixo do alqueire, mas no castiçal, para que os que entram possam ver a luz. A luz do corpo é o olho. Se, pois, o teu olho for bom, também todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se o teu olho for mau, também o teu corpo será cheio de trevas. Toma cuidado, portanto, para que a luz que está em ti não seja trevas. Se, pois, todo o teu corpo for cheio de luz, não tendo partes nas trevas, todo ele será cheio de luz, como quando a candeia te ilumina com a sua luz. E enquanto ele falava, um certo fariseu pediu-lhe que fosse jantar com ele, e entrando, assentou-se à mesa. E quando o fariseu viu isso, admirou-se por ele não ter se lavado antes do jantar. E o Senhor lhe disse: Agora vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Tolos, aquele que fez o exterior não fez também o interior? Mas antes dai esmola das coisas que tiverdes, e eis que todas as coisas vos serão limpas. Mas ai de vós, fariseus, porque dizimais a hortelã e a arruda, e todo tipo de hortaliça, mas desprezais o juízo e o amor de Deus. Estas deveríeis ter feito, sem deixar as outras por fazer. Ai de vós, fariseus, pois amais os assentos mais altos nas sinagogas e as saudações nos mercados. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois como as sepulturas que não aparecem e os homens que sobre elas andam e não o sabem. Então, respondendo um dos juristas, disse-lhe: Mestre, quando dizes isso, tu também nos afronta? E ele lhes disse: Ai de vós também, doutores da lei, porque carregais os homens com fardos difíceis de suportar, e vós nem ainda com um dos vossos dedos tocais nesses fardos. Ai de vós, porque edificais os sepulcros dos profetas e vossos pais os mataram. Assim testificais que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso, diz também a sabedoria de Deus: Eu vos enviarei profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que o sangue de todos os profetas derramado desde a fundação do mundo possa ser requerido desta geração. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Em verdade eu vos digo que isto será cobrado desta geração. Ai de vós, doutores da lei, porque tirastes a chave do conhecimento. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. E dizendo-lhe ele essas coisas, começaram os escribas e os fariseus a induzi-lo com veemência e a provocá-lo para que falasse acerca de muitas coisas, espreitando-o e procurando captar algo de sua boca para poder acusá-lo.